Pessoal, o nosso vídeo aborda a avaliação do desempenho humano. Em todas as circunstâncias e momentos, nós estamos avaliando tudo o que acontece ao nosso redor. Os assuntos mais diversos que nós podemos imaginar. Nós estamos avaliando a inflação, o desempenho das exportações, as bolsas de valores, como o celular do colega funciona. Nós avaliamos a geladeira, nós gostamos de avaliar o sabor daquela cerveja importada, como se comporta a companheira ou companheiro do seu melhor amigo, qual é a capacidade do professor, qual é a potência do carro novo, da moto nova. São assuntos que continuamente são avaliados por nós. E essa avaliação de desempenho é um tema constante e comum na nossa vida. O mesmo acontece dentro das organizações. Por isso, pessoal, o conceito de avaliação do desempenho é um processo que mede o desempenho do colaborador e configura o grau em que ele alcança os requisitos do seu trabalho. Isso quer dizer, que a avaliação é um sistema de desempenho de cada pessoa ou da equipe em função das atividades que desenvolve, das metas e dos resultados a serem alcançados e das competências que oferece, além do potencial de desenvolvimento. A avaliação de desempenho é um processo que serve para julgar ou estimar o valor, a excelência e as competências de uma pessoa ou da equipe. E, sobretudo, qual é a sua contribuição para o negócio da organização. A avaliação de desempenho constitui um poderoso meio, aliás, de melhorar a qualidade do trabalho e a qualidade de vida dentro das organizações. Existem 6 questões fundamentais na avaliação de desempenho. Por que avaliar o desempenho? Qual é o desempenho que deve ser avaliado? Como avaliar o desempenho? Quem estará apto a fazer a avaliação desse desempenho? Quando, em que momento avaliar o desempenho? E como comunicar a avaliação do desempenho? O desempenho humano na organização é extremamente contingencial. Varia muito de pessoa para pessoa e de situação para situação, pois depende de inúmeros fatores condicionantes que influenciam poderosamente. O valor das recompensas e a percepção de que estas recompensas dependem do esforço determinam o volume de esforço que cada pessoa está disposta a fazer, a realizar pela organização. E qual é o foco da avaliação do desempenho? Ela pode focar o cargo ocupado pela pessoa ou as competências que a pessoa, que o colaborador, oferece à organização, como contribuição ao sucesso organizacional. Qual é a contribuição dela para que a empresa tenha sucesso no mercado? Assim surge a seguinte pergunta: o que é mais importante, o desempenho no cargo ou a oferta de competências que a organização deseja? Nessa tabela aqui, nós conseguimos ver claramente as definições, as necessidades das organizações que optam por avaliação de desempenho baseada em cargo ou em competências. Enquanto o objetivo primário das organizações que são baseadas em cargos, ela quer ter a avaliação do desempenho no cargo, as que optam por basear em competências, ela prefere avaliar as competências individuais ou grupais dos seus colaboradores. Nas empresas que optam por basear-se em cargos, o objetivo final é que os cargos sejam ocupados adequadamente pelas pessoas que têm essas habilidades. Enquanto que na organização baseada em competências, o objetivo final é que as competências sejam adequadamente aplicadas no trabalho pelas pessoas. E aqui nós temos os conceitos de eficiência, eficácia, os indicadores. Nas organizações que optam por basear em cargos, um indicador interessante é os cargos ocupados e bem desempenhados, na organização. Enquanto as empresas que são baseadas em competências
procuram pessoas dotadas de competências essenciais do sucesso do negócio da organização. São duas visões bem diferentes. E por que avaliar o desempenho? Porque toda pessoa precisa receber um feedback a respeito do seu desempenho, para saber como está o seu trabalho e fazer as devidas correções. Sem esse feedback, as pessoas caminham às cegas, não sabem se estão trabalhando bem, se estão produzindo bem ou não. Também a organização precisa saber como as pessoas desempenham suas atividades para ter uma ideia de suas potencialidades. Assim, pessoas e as empresas precisam conhecer tudo a respeito do seu desempenho. E as principais razões pelas quais organizações estão preocupadas em avaliar o desempenho de seus colaboradores, nós vamos ver no próximo slide. As organizações avaliam o desempenho do colaborador por algumas razões. A primeira que nós vamos falar aqui são as recompensas. Então, a avaliação de desempenho pode proporcionar a valorização do colaborador para justificar aumentos salariais, promoções, transferências e muitas vezes demissões de colaboradores. É uma avaliação por mérito, o que nós ouvimos muito falar em meritocracia. O segundo fator é a retroação. A avaliação proporciona o conhecimento a respeito dos resultados de desempenho e das atividades, das atitudes e competências do colaborador. É o feedback. Proporciona que ele saiba como é que foi o desempenho dele até aqui. Um outro fator muito relevante é o desenvolvimento do colaborador. Né? A avaliação de desempenho permite que o colaborador saiba exatamente quais são seus pontos fortes e quais são aqueles pontos, não vou dizer fracos, são os pontos frágeis, aquilo que ele deverá melhorar. Ou que a empresa possa oferecer para ele um treinamento, uma capacitação para que ele evolua nesse ponto. Uma outra razão também muito relevante para avaliar o desempenho são os relacionamentos. A avaliação permite que cada colaborador possa melhorar o seu relacionamento com o seu entorno, né, com as pessoas que estão ao seu redor, os gerentes, os pares, os subordinados, e saber como esses estão avaliando o seu desempenho também, né, avaliando o seu trabalho. Uma outra razão também muito relevante é a percepção. O que é a percepção? Né? A avaliação proporciona meios para que o colaborador saiba o que as pessoas ao seu redor pensam ao seu respeito. Isso melhora a autopercepção sua e a percepção do entorno social em que aquele colaborador está inserido. Ele consegue identificar qual é a percepção que as pessoas têm dele e conseguem também fazer uma autopercepção, né? Como que ele está. Uma outra razão para avaliar o desempenho dos nossos colaboradores, turma, é o potencial de desenvolvimento. A avaliação permite conhecer em profundidade qual é o potencial de desenvolvimento de seus colaboradores. Para que eu vou usar isso? Para saber quais são os melhores programas de treinamento, de desenvolvimento das pessoas, de sucessão, para definir a carreira dos meus colaboradores, saber quais são os colaboradores que eu posso dedicar maior investimento para capacitar aquele cara que ele vai me dar retorno e aqueles que eu sei que eu já consegui extrair tudo que ele pode oferecer. E aí, também relacionado ao potencial de desenvolvimento, uma outra razão para avaliar o desempenho é o aconselhamento. A avaliação vai oferecer informações ao gerente ou ao RH sobre como aconselhar e orientar o colaborador a evoluir dentro da empresa. Beleza?
A avaliação do desempenho deve proporcionar benefícios para a organização e para as pessoas. Para isso, ela precisa atender a alguns fatores, algumas linhas básicas, como está aqui no nosso slide. Então, a avaliação deve cobrir o desempenho atual nas atividades e também o alcance de metas e objetivos. O que isso quer dizer? Que o desempenho e o objetivo devem ser inseparáveis da avaliação de desempenho. Desempenho e objetivo são coisas únicas. A avaliação deve enfatizar o colaborador no cargo. O que isso quer nos falar, pessoal? Que não é a impressão a respeito dos hábitos pessoais observados no trabalho que tem que ser considerados. A gente tem que se concentrar na análise objetiva do desempenho e não em uma avaliação subjetiva de hábitos pessoais. Empenho e desempenho são coisas muito distintas. Um outro fator relevante também é que a avaliação deve ser aceita por ambas as partes, pelo avaliador e pelo colaborador avaliado. Os dois têm que estar de acordo de que a avaliação deve trazer benefícios para a empresa e para o colaborador. E por último, a avaliação de desempenho deve melhorar a produtividade desse colaborador. Tem que fazer com que esse personagem seja mais bem equipado para produzir com eficácia e eficiência. Pessoal, e depois que nós vimos aqui, a pergunta que eu faço é: existem pontos frágeis no processo de avaliação de desempenho? Sim, existem. Existem algumas fragilidades. Eu elenquei aqui 5 principais pontos de fragilidade dentro desse processo de avaliação de desempenho. Número 1. Quando as pessoas envolvidas na avaliação do desempenho a percebem, a identificam como uma situação de recompensa ou punição apenas. Quando o colaborador identifica que só serve para dar aumento de salário ou para prejudicar e demiti-lo. O segundo ponto, 2. Quando a ênfase do processo é mais sobre o preenchimento de formulário do que sobre a avaliação crítica e objetiva do desempenho. Quando a avaliação ela fica só em cima de formulários, de gráficos, e não existe uma conversa franca entre as duas partes. O terceiro ponto é quando as pessoas avaliadas percebem o processo como injusto ou tendencioso. Percebem ou acreditam que seja uma avaliação para beneficiar o colaborador A, B ou C. Isso é extremamente prejudicial para um processo de avaliação de desempenho. O quarto ponto que eu identifiquei é quando os comentários desfavoráveis do avaliador conduzem a uma reação negativa e de não aceitação por parte do avaliado. Quando constantemente o avaliador faz apenas críticas negativas sobre o desempenho do avaliado. E o último ponto é quando a avaliação de desempenho é vazia, é inócua. Isto é, quando ela é baseada de fatores de avaliação que não conduzem a nada e não agregam valor a nenhum dos lados, nem à organização, nem ao colaborador. Pessoal, muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Espero que tenha contribuído para que você comece a compreender melhor a avaliação do desempenho humano. E no próximo vídeo nós vamos discutir quem deve fazer a avaliação. Pessoal, muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui. Espero que tenha contribuído para que você comece a compreender melhor a avaliação do desempenho humano. E no próximo vídeo nós vamos discutir quem deve fazer a avaliação de desempenho